texto de Abacuque? Vamos no Salmo 130. Salmos 130, porque se nós recapitularmos o sermão exposto na semana passada pelo reverendo Ricardo, nessa sequência que estamos tendo do livro de Abacuque, veremos que o profeta ele termina aquela fase de lançar a sua prece a Deus, lançar a sua oração a Deus, uma oração de fé, de um homem de fé, e nós vamos até reler mais uma vez, e nós vemos que o profeta, ele espera. E nós vamos ver um salmo para ter esse fundo, o Salmo 130. O Salmo 130, o Salmo de romagem, diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O Salmo 130 é um salmo muito propício para ter esse pano de fundo, porque podemos dizer assim, um dos salmos que está em sintonia com o Abacuque. Como toda a palavra de Deus ela é harmônica, o Salmo 130 segue essa mesma direção. Mas agora vamos para o texto de Abacuque 2. Abacuque capítulo 2. Hoje nós vamos ver do versículo 2 até o versículo 5, contudo, como está tão interligado à espera do profeta, nós vamos reler o 1 e voltar nisso, do 1 ao 5. Abacuque capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5 da palavra de Deus. Diz assim: por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Essa resposta divina, nós vendo o livro de Abacuque, é a segunda resposta de Deus às queixas do profeta. Então, para nós termos uma recapitulação, nós precisamos voltar ao versículo 2, em que o irmão Vinícius expôs que o profeta lança a seguinte indagação ao nosso Deus: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. E gritar-te-ei violência, e não salvarás. Porque, versículo 3, me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão. As duas primeiras indagações. O irmão Vinícius trouxe aqui que, na perspectiva do profeta, por mais que ele entenda que não é assim, mas ele está dizendo: Senhor, eu vejo a maldade, eu vejo a violência, e eu clamo a ti e tu não me escutas. Ou, clamarei eu, tu não me escutarás. Ele coloca no seu pranto, na sua oração, como o irmão Vinícius expôs, a questão da
não intervenção divina que pareça uma inatividade do nosso Deus. Parece que algumas vezes nós vemos as atrocidades, vemos uma determinada realidade e nós dizemos assim: se nós que somos limitados e pecadores vemos isso e temos a vontade de fazer uma ação para impedir tal mazela, mas nós não temos o poder para agir e sanar aquele mal, como que Deus, que tem o poder para acabar com a maldade, continua a permitir essa maldade? Será que Deus está inativo? Será que esse sofrimento que eu estou vendo e que eu estou passando, só eu estou vendo e só eu estou passando? Será que o Senhor não está vendo isso? Por que Deus me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Qual é a razão disso? E o Senhor responde. O Senhor responde de que os pecados de Judá iriam ser punidos. O Senhor responde de uma maneira em que nós vimos que não é a maneira que talvez o profeta esperasse. Porque o Senhor responde dizendo que: Abacuque, você está vendo violência, você está vendo a opressão, pois bem, irei suscitar um povo opressor, irei suscitar um povo violento, que irá tirar Judá de sua terra e levar para o exílio. E depois do Senhor falar o que ele faria, estamos recapitulando, o profeta, versículo 12, com a exposição do reverendo Ricardo, faz uma outra indagação. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? E depois, no versículo 13, ele faz uma outra indagação. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Lembramos do que o reverendo Ricardo disse, ele estabeleceu quem é Deus. Ele se finca do conhecimento que ele tem de quem é o Deus verdadeiro. Mas depois ele vai para a problemática da questão. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? E no versículo 17, mais uma indagação. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? E depois disso ele fala o quê? Vou esperar a resposta divina. Antes de nós adentrarmos na resposta divina em si, o versículo 1, ele é muito importante. Porque o versículo 1, essa atitude do profeta Abacuque é a atitude de muitos salmistas. Mas é uma atitude que os cristãos não se comprazem. A atitude de espera, ó Israel. Espera no Senhor. As suas queixas, as suas lamentações, os sofrimentos, lance aos pés do Senhor. Mas espera. Espera porque você não sabe quem é o seu Deus, portanto você sabe quem você está esperando. Está esperando por aquele, o guarda de Israel, que não dormita. Aquele que o Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha desde o princípio até agora, o meu Pai trabalha. Portanto, espera, ó Israel. E os cristãos, muitas das vezes, ele tem uma atitude dupla, contradizente, porque ele é um quando ora, mas ele se torna o outro quando se levanta. Colocado de joelhos, ele coloca as suas angústias ao Senhor, mas quando ele se levanta, as ansiedades voltam. Tudo volta à tona, tudo aquilo que corrói a alma dele volta à tona, e ele não faz como o salmista diz, de aquieta minha alma, espera no Senhor. Ele não faz como Abacuque faz, de ir para a torre de vigia, ir para, aqui alguns comentaristas vão dizer, ir para longe do caos, ir para longe do tumulto, ir para longe da multidão, ir para longe das muitas vozes, ir para longe de tudo e de todos e esperar calmamente
pela resposta divina, porque, por certo, o Deus que falou aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala pelo Filho. Portanto, espera, ó Israel. E Abacuque, ele espera. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque tem uma certeza plena que ele terá a resposta. Talvez a resposta não é a resposta que ele deseja em si, mas ele sabe que o Deus que ele serve é o Deus que ouve a oração e responde. Agora, eles não podem adentrar no versículo 2 ao versículo 5 e falarmos do nosso Deus que responde a oração sem esquecermos da atitude do cristão depois da oração. A atitude do cristão depois da oração é esperar. Esperar. Silenciosamente em Deus. Lançar a sua ansiedade sobre Deus. Espera. Algo que nós não estamos acostumados. Algo que nós não gostamos. Espera. 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 Porque se nós não resolvemos o problema antes de orarmos com as nossas forças, não é depois de orarmos com as nossas forças que nós vamos resolver o problema cheio de ansiedade. Não é. É espera. Porque no momento oportuno, no momento em que Deus assim desejar, Ele o fará. Mas é no tempo dele. É quando Ele quiser. Nós temos uma certeza, que é o que nós vamos ver hoje. A resposta, ela sempre vem. O Senhor não deixa o justo desamparado. Ele não deixa. Isso é uma certeza. O reverendo Ricardo nos trouxe semana passada de que quando adentrarmos em oração, nós devemos adentrar em oração com certezas, como Abacuque fez, nós também. Nós não adentramos em oração apenas com as nossas angústias, mas nós lançamos as nossas angústias ao Deus que pode acabar com elas, com o sofrimento, com o pavor, com o medo. É para esse Deus. Uma vez isso posto, nós hoje veremos a perspectiva da fé. A perspectiva da fé, que é o que o nosso Deus vai responder. Nós podemos dizer nesses termos, nosso Deus vai responder a Abacuque, porque o que Deus vai falar a Abacuque é algo que está ligado àquele que tem fé. Aquele em Israel que era contemporâneo ao profeta Abacuque, ele não teria a perspectiva que Deus irá, ou está, ou disse a Abacuque. Quando ele visse o cerco, desespero. Quando ele fosse exilado, angústia e caos, e padeceria. Mas o que Abacuque fala? Antes da resposta divina. Antes da resposta divina, lá no versículo 12, Abacuque também tem uma certeza: não morreremos. Por quê? Porque ele sabe que Judá é povo escolhido de Deus. Ele sabe do Deus da aliança. Nós, como igreja, também sabemos que podemos ser perseguidos. A Síria, os cristãos na Síria estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. Mas eles podem dizer que a igreja não morrerá. Porque sempre haverá um povo chamado de cristão nessa terra. Porque Jesus o disse, que quando ele voltar, ele levará a sua igreja. Portanto, até o dia da volta de Cristo, a igreja estará nesse mundo. Devemos ter certezas, meus irmãos. As indagações e as dúvidas dos crentes andam junto de muitas certezas. Porque sem as certezas que a Bíblia nos dá, só tem desespero. E Deus não quer que o seu povo ande desesperado. Qual é a resposta divina? Versículo 2. O profeta disse:
O Senhor me respondeu e disse. Valeu a pena, né? Vamos colocar assim, o profeta esperar no Senhor. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Nós vemos aqui a resposta que o Senhor vai dar a Abacuque é uma resposta que está relacionada à revelação do próprio Deus a respeito de quem Ele é e tanto a respeito do que Ele requer e da história da redenção, que Ele chama Abacuque a uma tarefa muito importante, uma tarefa de escrever. Porque Abacuque, ele faz parte do povo de Deus, e o povo de Deus é o povo da palavra, é o povo da escrita. Nós somos o povo da escrita. O Senhor, quando Ele se revela sobrenaturalmente, quando Ele está falando ao povo de maneira atemporal também, Ele não deseja que aquilo que fora dito seja passado meramente por tradição oral. É por isso que nós rechaçamos completamente a tradição oral. Nós rechaçamos a tradição oral dos judeus, nós não aceitamos os 603 apêndices que eles fizeram da lei de Moisés, nós não aceitamos essa tradição oral. Nós não aceitamos a tradição oral vinda dos romanistas, nós não aceitamos. Nós não aceitamos qualquer tradição oral que venha a ser passado com o peso de escritura, nós não aceitamos porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da palavra. É o Deus que quando Ele fala revelacionalmente, Ele chama o seu profeta a escrevê-la toda, e nós sabemos muito bem que Deus serviu de falar de muitos modos, de muitas maneiras, mas Ele escreveu a sua palavra toda. Por quê? Por causa da corrupção da nossa carne, porque nós pervertemos, porque nós, quando passamos uma mensagem adiante, nós maculamos a mensagem, quer intencionalmente, quer não intencionalmente. Mas não apenas por conta disso, nós também temos a astúcia de Satanás que coloca sobre a mensagem divina a dúvida, como fizeram com Adão e Eva. Então o nosso Deus, Ele não é um Deus que dá a sua mensagem importante, a mensagem de salvação, a mensagem de redenção, de maneira que ela possa ser perdida. O nosso Deus é um Deus que dá a mensagem e dá para o profeta, e Ele manda escrever toda. Escreva a visão, grava-a sobre tábuas. E Ele não apenas ordena ao profeta a escrever essa visão, mas essa visão, essa mensagem, ela precisa ser clara. Ela precisa ser clara. Ela não pode ser uma mensagem que deixa dúvida, dubiedade. Ela tem que ser uma mensagem que o povo olhe, vê e entenda. E aqui existe muitos comentaristas que vão no sentido periférico do texto, traduzir diferente, ou dizer como que a ideia é até chegar na essência, mas nós já vamos para a essência para não ficar nos desorientando com esses comentaristas, que a essência é: a mensagem deve ser clara e deve ser em um lugar que não corrói e que não pode ser maculado. Ela tem que ser clara. De maneira em que as pessoas olham, vejam e entendam. E qual que é o contexto de Abacuque? O contexto de Abacuque é de o Senhor falando ao profeta e ira iminente. É esse o contexto que nós estamos vendo. Israel pecou, e Deus agora está vindo com ira. Não há tempo para arrependimento no tempo de Abacuque. E nós vamos entender, então, qual é a finalidade dessa visão. Não há tempo de arrependimento no tempo de Abacuque. Como nação, como indivíduo sim, como nação. Não há tempo de arrependimento. Na atualidade, vamos colocar na era da igreja, nós vivemos ainda no tempo de arrependimento. Nós não somos chamados a escrever o livro porque o livro foi escrito. Mas nós somos chamados a, como no tempo de Esdras e Neemias, quando falarmos a mensagem, que essa mensagem seja clara.
é uma tarefa de todos aqueles que labutam pela exposição do Evangelho, e isso inclui tanto os pregadores, quanto os professores, quanto os cristãos no geral. A mensagem deve ser clara. A mensagem mais importante é: nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Nós somos pecadores e estamos pecando constantemente contra um Deus Santo. E esse Deus Santo disse: haverá dia da ira, haverá dia do juízo. Portanto, arrependam-se, creiam no meu Filho e sejam salvos. A igreja, com essa mensagem é mais importante. Quem é o Filho? Jesus Cristo, Filho de Deus, homem e Deus. A igreja prega e fala: olhe para o Filho, creia no Filho, arrependa-se dos seus pecados, seja salvo tu e tua casa. Essa é a mensagem da igreja, porque o dia da ira virá. Mas muitas das vezes nós achamos mais interessante colocarmos a mensagem clara do Evangelho de lado e ficarmos com discussões frívolas e vãs que não acrescentam em nada ao reino de Deus. Na verdade, nós muitas vezes pretendemos e gostamos de ficar com discussões que nos fazem parecer mais intelectuais. E a mensagem de arrependimento, a mensagem que move a igreja desde o primeiro século e moverá até a volta de Cristo, muitas das vezes é deixada de lado. Meus irmãos, não são poucas as pessoas que estão na nossa cidade, que estão na nossa região, que não conhecem o verdadeiro Evangelho, que não conhecem de que o Senhor, nosso Deus, Ele é santo. O Senhor nosso Deus não é um Deus que carece de mendigarias dos homens e que, se um homem com a sua vida totalmente torta se ajoelhar no seu quarto e não se arrepender dos seus pecados, não confessar Jesus, mas apenas dizer uma oraçãozinha básica, Deus vai olhar favoravelmente a ele. Ou, se ele der o dízimo, se ele ofertar, não importa se ele vai se arrepender ou não, Deus vai olhar favoravelmente a ele. Ou, se ele alimentar os órfãos e as viúvas, se ele alimentar as pessoas, Deus vai olhar favoravelmente a ele. Essa não é a mensagem bíblica. E as pessoas não conhecem o Evangelho. As pessoas dentro da igreja ficam 10, 20, 30 anos, não conhecem o Evangelho, e pessoas longe de Cristo não conhecem o Evangelho. Quantas pessoas na nossa região estão hoje indo para o inferno, recusando o Evangelho, mas não o verdadeiro Evangelho, o falso Evangelho. O Evangelho pregado por falsos pastores. O Evangelho das obras. A igreja está fazendo como os fariseus. Muitas igrejas fazem como os fariseus quando elas não pregam uma mensagem clara. Elas não vão para o céu e elas impedem aqueles que querem ir de ir para o céu. Porque ninguém vai para o céu sem a genuína mensagem de Deus. Ninguém vai para o céu sem acreditar genuinamente no Filho de Deus. E o justo que vive pela fé, nós vimos no Salmo que é o justo que tem a palavra. Por que o Senhor nos mandou o povo dele codificar a palavra toda? Porque é aí que Satanás atua, é aí que Satanás quer corromper. O Satanás quer corromper é o núcleo, é a raiz, ele quer corromper, é a mensagem. Ele quer nos dizer para que nós não venhamos ser tão ofensivos, dizer que existe um Deus irado. Não seja tão ofensivo em dizer que somente Jesus salvará. Não diga que outras religiões também levam a Deus, ou no mínimo se omita. Fique quieto. E as pessoas vão felizes para o inferno. E elas só descobrem que ela creu numa mentira no inferno. A mensagem ela é essencial.
Porque o justo que vive pela fé, ele vive com a mensagem em seu peito. Ele tem fé em alguém. Satanás sempre vai buscar corromper a mensagem. Foi assim na história da igreja, com as heresias. Foi assim na história do povo judeu, com os falsos profetas. Foi assim na história recente, com o liberalismo teológico. E é assim até o presente. Dê seu dinheiro e você será salvo. Não. Sirva a igreja e você será salvo. Também não. Servir a igreja é uma atitude dos salvos. Mas não salva ninguém. Não salva ninguém. A mensagem do Evangelho ela tem que estar tão bem delineada nas nossas línguas a ponto de qualquer pessoa que nos perguntar, ela pode nos perguntar correndo e a gente vai conseguir passar para ela. Porque a mensagem do Evangelho, existem coisas complexas na Bíblia, existe, mas a mensagem de salvação, ela é simples, ela é clara, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aquele que não crer em Cristo já está condenado, porque ele não crê no unigênito Filho do Pai. Portanto, arrependa-se do seu pecado e creia no Filho unigênito do Pai, porque esse Pai de amor um dia virá em ira, porque ele é justo. Porque ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Então não importa se furtamos 5 centavos ou 5 milhões. Deus é tão puro de olhos que os 5 centavos ou os 5 milhões nos mandam para o inferno. Não importa se olhamos apenas com desejo impuro ou se fizemos aquilo que o desejo impuro suscitou em nós. Deus é tão puro que mandará ambos para o inferno. É esse o Deus da Bíblia. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Seja claro, seja objetivo e diga. Por quê? Por que isso? Essa resposta do Senhor, a gente vai até o versículo 5, mas a resposta ela só finda no versículo 20. A partir do versículo 6 será o sermão da semana que vem. E o Senhor continua no versículo 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse versículo 3, ele fará mais sentido ainda a partir do versículo 5 até o versículo 20. O versículo 3, o Senhor está dizendo que os caldeus serão punidos. Serão punidos. Mas, como o irmão Vinícius trouxe aqui na introdução do sermão, se Abacuque provavelmente foi escrito em 609 a.C., é muito provável, essa realização divina de Deus punindo os caldeus por mão dos medo-persas, ela só viria no ano 539 a.C., aproximadamente. Ela não viria logo. A visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. E ela não vai nem ser, nem vai chegar atrasada nem adiantada. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Essa realidade de Abacuque é a mesma realidade da igreja. Porque imagina o profeta Abacuque falando isso, o exílio babilônico chegando,
Os caldeus, com toda a sua ferocidade, arrastando mulheres, crianças, homens, idosos, jovens, ferozmente, cruelmente. E o povo indo para o exílio e lá ficando no exílio 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que alguém fale: olha, vocês que estão no exílio, plantem. Porque o profeta disse que vai demorar o exílio. Plantem. Constituam famílias. E de repente os anos vão se passando e as pessoas poderiam começar a se perguntar: e a visão do profeta Abacuque? E a visão do profeta Jeremias? Quando virá a redenção de Israel? Quando virá a redenção do Senhor? Quando eu verei novamente o favor divino? Quando novamente eu poderei cultuar a Deus na minha terra? É a nossa realidade. Pode ser a nossa realidade no cenário espiritual, em quando o Senhor nos deixa longe da sua mercê, em que nós entramos em desespero, em que nós pensamos: quando que o Senhor voltará a trazer paz ao meu coração, como em tempos passados? Quando eu terei a alegria da minha salvação, como eu tivera no início da minha conversão? Quando eu voltarei a ter o desejo tão genuíno, mas tão genuíno, para a proclamação do Evangelho, que já não será mais cansativo servir ao Senhor? Eu já não mais murmurarei por ter que ir para a igreja, eu já não mais darei de ombro, já não ficarei mais com preguiça de estar na comunhão dos santos, pela manhã e pela noite, porque afinal de contas, não sou eu apenas que fui salvo. Mas nós temos uma realidade muito superior a isso. A realidade da volta de Cristo. E se o Antigo Testamento nós temos essa espera que durou 70 anos, no Novo Testamento está durando, ou melhor, a nova dispensação está durando 2025 anos. E alguns falam para nós: Jesus não vai voltar. Não vai voltar, vocês estão crendo em uma fábula. Um homem voltar do céu, ele não vai voltar. Mas assim como Jesus falou, assim como o próprio João teve a visão, essa visão de Apocalipse também está para cumprir-se no tempo determinado. No tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. É certo. É certo. E por que, mais uma vez, o profeta é ordenado a escrever? Meus irmãos, se nós formos para o Antigo Testamento, e até mesmo para o Novo Testamento, e nós fizermos um estudo acurado das profecias e seus cumprimentos, nós vamos ficar maravilhados. Porque aquilo que o profeta Isaías havia prometido da redenção de Israel, por meio de um rei, em que ele fala o nome antes de um rei houvesse nascido. 200 antes de Isaías, ele fala que o rei que está lá escrito em Esdras e Neemias iria ser suscitado e iria tirar Israel do cativeiro. Por que escrever a lei, a palavra de Deus toda? Por que ler a palavra de Deus toda? Porque o Deus que fala é o Deus que faz. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Porque o Deus que falara lá em Gênesis 3,15 que a semente da mulher esmagaria a serpente, a cabeça da serpente, nos evangelhos,
a serpente foi esmagada. No começo. Já começou a queda de Satanás. Em Apocalipse será completamente exterminada a maldade. Moisés que falou, haverá um tempo, em Deuteronômio 18, de que um homem semelhante a mim será suscitado. Ouviu? Moisés está mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Davi está basicamente a 1100 anos antes de Cristo, e o Senhor fala para Davi, o meu cetro jamais se apartará da tua casa. Isaías, 600, 700 antes de Cristo, e diz que a virgem conceberá e dará à luz ao menino. 1400 anos, sem contar com Gênesis, sem contar as promessas de Abraão, sem contar as promessas lá nos patriarcas e no próprio Éden. Moisés, Davi, Isaías, 1400, 1100 anos antes de Cristo, 700 anos, para no século I, na plenitude dos tempos, depois da Bíblia ter sido escrita, o Antigo Testamento, provando Jesus nasce. E tudo que fora predito, Jesus cumpriu. Aqueles que não creem na Bíblia, não creem porque ela não mostra que ela é a palavra de Deus. Na verdade, eles não creem porque eles não querem obedecer à palavra de Deus. E se tudo isso se cumpriu, a volta de Cristo irá se cumprir também. Mas o versículo 4 chega. O versículo 4 que, podemos dizer, pode ter impactado Abacuque. Impactou Paulo. Impactou o escritor de Hebreus. É o versículo que é bastante citado no Novo Testamento. Que é o versículo que diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui quem é o soberbo? O soberbo aqui são os caldeus. Tanto é que essa soberba é demonstrada no versículo 10 do capítulo 1. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se todas as fortalezas, porque amontoando terras as tomam, então passam como passa o vento e seguem fazes e culpados, eis cujo poder é o seu Deus. E o versículo também em diante, toda essa perícope vai dizer como os caldeus eram arrogantes, como os caldeus eram soberbos. E aqui no versículo 4 existe dois caminhos, ou duas características de pessoas neste mundo. O soberbo, caracterizado pelos caldeus, e o justo. O descrente e o crente. O incrédulo e o crente. Percebam que na Bíblia não tem espaço para crente e soberbo. Não tem espaço na Bíblia. A soberba é um pecado satânico. É um pecado satânico. Vamos, 1 Timóteo 3. Nós vimos isso hoje pela manhã. Não é o catecúmeno. 1 Timóteo 3, 6 e 7 diz sobre o presbítero: não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Soberba não é um mal pequeno, meus irmãos.
A soberba é uma característica dos filhos de Satanás. Não é uma característica dos cristãos. É uma característica da velha natureza, não da nova natureza. É uma característica do ímpio, não do santo. Não existe, biblicamente, crente soberbo. Não existe. O crente soberbo, ele precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados. Do seu pecado da soberba, do orgulho, da altivez, de que ele nunca está errado. Ele sempre está certo e ele é sempre superior aos outros, a ponto de escarnecer do outro. Isso é um pecado muito grave. Eis o soberbo. E do versículo 6 até o versículo 20 vai ter a queda desse soberbo, mas aqui nós vamos nos concentrar no justo. Porque eis o soberbo, sua alma não é reta nele, a sua alma... Aqui começa o alento, podemos dizer aqui, assim, de Abacuque. As indagações que Abacuque fizera lá no começo do capítulo 1, ela começa a demonstrar a ação divina para a repressão da violência. É como se Deus dissesse assim a Abacuque: eu não estou de vendas nos meus olhos, eu não estou de olhos fechados, eu estou vendo o soberbo. Eu estou vendo que a alma do soberbo não é reta. Você, Abacuque, me listou uma série de ações do soberbo que ele faz no seu corpo. Ele ri, ele escarnece, ele fala, ele é altivo, mas Abacuque, eu vejo além. Eu vejo a alma do soberbo. E eu sei que não é reto. Ao contrário, ele é como o vinho, o versículo 5 vai dizer. Ele é como o vinho, é enganoso, tampouco permanece o arrogante. O arrogante não permanece. Cuja gananciosa boca se escancara com o sepulcro, cuja gananciosa... O instrumento de soberba, o instrumento do soberbo é a boca, é a língua. É onde ele arrota a sua jactância, o seu orgulho, a sua vaidade. É onde ele vomita, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui, a visão que Deus está passando para o profeta Abacuque é de que o soberbo ele é como um embriagado, que ele jamais se sacia. Ele bebe uma taça de vinho e continua bebendo mais. Ele continua bebendo mais, continua bebendo mais. E ele cai em embriaguez e continua bebendo mais. Ou como a morte, que existia um adágio nessa época dizendo que a morte ela nunca se cansa dos corpos. É um sepulcro aberto. Quanto mais corpos, melhor. O soberbo, ele nunca se cansa da sua soberba. Ele nunca se cansa da sua altivez. Abacuque, eu estou vendo isso. E no versículo 6 em diante, Deus vai mostrar o que ele vai fazer com os ais para os caldeus. Mas agora, meus irmãos, caminhando para o final antes da aplicação, o Senhor diz que o justo viverá pela sua fé. Esse fé aqui, a palavra hebraica ela também poderia ser traduzida por fidelidade. Então parece haver uma contradição com Romanos 1,17. Porque o justo, ele é justo mediante a fé, não por obras da lei. Então como que harmoniza Abacuque em hebraico, que tem uma conotação de fidelidade a Deus, com a justiça imputada de Romanos? Só está em desarmonia quem acha que o justo não é fiel.
Nós vivemos nesse período de hipergraça que achamos que a palavra fidelidade nossa para com o nosso Deus não é uma realidade. Afinal de contas, eu fui justificado mediante a fé. Eu não preciso ser fiel. Mas o termo justo, ele, ou o termo viverá pela fé, essa terminologia aqui, ela tem tanto o sentido de fé, da consciência, da cognição no Deus que justifica, quanto no homem que, justificado por Deus, é fiel ao seu Deus. Por quê? Porque aqui está com uma característica de legalidade no Antigo Testamento. O justo ele não começa no Novo Testamento. O justo que vive pela fé, ele não começa no Novo Testamento. Quando Deus ele estabelece as cerimônias lá na era mosaica, nós achamos que o justo vivia pela fé ou vivia pelas cerimônias da lei? Nós vimos em Romanos que o justo vivia pela fé. A lei jamais salvou ninguém. Os sacrifícios de bodes e carneiros jamais propiciou o pecado. Mas a fé do justo que ia matinalmente, de manhã bem cedo, antes do trabalho, o justo pegava o seu animal e levava até o sacerdote. E em um dos ritos, o justo colocava a mão sobre o animal que iria ser imolado e o animal era morto, simbolizando de que a culpa que era para mim foi transferida para aquele animal. É tanto um ato de fé quanto um ato de fidelidade. É tanto o ato de que eu sei que o Senhor que está transferindo a minha culpa para aquele animal, de fato transferiu. De fato as minhas iniquidades foram perdoadas. Mas essa fé também, ela se demonstra de levar o animal até o sacerdote. Na antiga dispensação. Agora nós, na nova dispensação, nós nos agarramos em uma fé em que não tem fidelidade. E eu não estou falando de... Porque geralmente quando você fala de fidelidade, as pessoas colocam isso entrelaçado a dízimos e ofertas. Nós estamos falando de fidelidade ao nosso Deus. Para além disso. Uma fidelidade de entrega. Uma fidelidade de confiança. Uma fidelidade que ele já não é mais norteado pelo curso do mundo. Porque se a gente pega o contexto de Abacuque, existiam falsos profetas que falavam, não vai ter juízo de Deus. E na nossa época também existem falsos mestres que vão dizer que não vai ter juízo de Deus. Que está tudo bem se nós andarmos uma vida cristã precária, uma vida cristã alheia à palavra de Deus, ou sem qualquer esforço, como foi trazido na devocional pelo irmão Vinícius, e está tudo bem, vivam como quiserem. Mas o que Jesus disse? O Mestre Supremo da Graça. Que aqueles que entram na porta estreita e no apertado caminho, eles se esforçam. Fé e fidelidade. Na Bíblia, mais uma vez nós trazemos esse ponto. Não existe ordinariamente um galardão para os ociosos, para os preguiçosos, para aqueles que gostam de dormir. Não existe. Na verdade, a Bíblia é contra muita da preguiça, do sono espiritual. Não existe na Bíblia o ocioso no céu. Não tem. Não tem na Bíblia. Porque o justo que vive mediante, justo que viverá pela sua fé, é um justo que de fato tem fé. Ele de fato tem fé.
E vamos ver Romanos 1,17. Em Romanos 1,17, Romanos 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não é na lei de Moisés, é no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Gálatas 3:1. 3:11. 3:11. E aí, Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não tem lei na justificação. É fé. É a imputação da justiça de Cristo a nós. Nós vimos isso na exposição de Romanos. Mas olha a amplitude desse termo de Abacuque. Hebreus 10. Dez, 38. E aqui alguns vão dizer que é aquele que pode ser passado de Abacuque para o Novo Testamento ipsiliteris, sem uma explicação. Por quê? Porque está nesse contexto também de fidelidade. Vamos a partir do versículo 35. Hebreus 11, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nós não lemos no Salmo 130? Da espera no Senhor, de confiar no Senhor? Nós não vemos Abacuque esperando e confiando na resposta divina? Ela tem grande galardão. A confiança no Senhor, ela tem grande galardão. A nossa confiança ao nosso Deus, nós temos que ter certeza que tem galardão. Porque o versículo 16 continua: com efeito tendes necessidade, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. O cenário daquele que vem. E aquele que vem, quando Cristo voltar, ele não virá mais como um cordeiro para ser imolado. Ele virá como juiz. Ele virá como leão da tribo de Judá. E será um dia de terror para os ímpios. Mas o justo viverá pela fé. E continua o versículo 38. O autor de Hebreus, ele utiliza o viver pela fé, o justo viverá pela fé, também nesse sentido de fidelidade, nesse sentido de perseverança, fidelidade aqui também no sentido de perseverança, e continua dizendo: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não tem base bíblica justiça sem fidelidade. Porque aquele que crê, ele espera. E ele espera no Senhor. É nesse o sentido de fidelidade. Esperar no Senhor. É no sentido de perseverança. É no sentido daquele que começou a boa obra, ele há de terminá-la até o dia de Cristo. É no sentido de nós não sermos aqueles que retrocedem. Porque se nós começamos pela graça
e depois voltamos para a lei, como está em Gálatas, nós retrocedemos também. Se nós começamos com o ímpeto do primeiro amor, se nós começamos com o ímpeto do primeiro amor e perdemos o primeiro amor no caminho, nós retrocedemos. Por isso que a epístola, a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, Jesus iria vir com ira contra a igreja em Éfeso. Jesus não fez pouco caso eles perderem o primeiro amor. O justo viverá pela fé, e a fé é uma fé com frutos. Esse texto impactou a vida de Abacuque, impactou a vida de Paulo, impactou a vida do escritor de Hebreus, impactou Lutero, impactou Calvino e deveria impactar a nossa vida. Porque a ira iminente requer de mim uma ação. Requer de mim confiar exclusivamente no Senhor. Requer de mim agarrar-me ao Senhor e ter apenas Ele como meu motivo de confiança. Agora nós achamos que uma vida que menospreza o Senhor, menospreza a leitura do texto sagrado, menospreza a comunhão dos redimidos, é esperar no Senhor. Isso não é esperar o Senhor. Isso é esperar ao lado do ímpio. Isso é esperar ao lado do ímpio. Não é esperar no Senhor. Porque o Senhor está com o seu povo individualmente na Assembleia dos Santos. O povo cristão sempre foi conhecido como um povo que vivia junto e sofria junto. O povo cristão, antes do modernismo, ele vivia como uma família. Estou falando das igrejas puras. A igreja de Atos 2,42, daqueles primeiros cristãos, eles eram um. E eles esperavam a volta de Cristo. Hoje, nós não somos um e nós não esperamos a volta de Cristo. E nós dizemos que esperamos no Senhor. Se nós, de fato, esperássemos a volta de Cristo, nós veríamos a urgência do Evangelho e nós não cessaríamos os nossos lábios de proclamar o Evangelho. Nós não cessaríamos, nossos lábios não estariam cerrados, amarrados. Nossos lábios estariam a todo momento proclamando a salvação, proclamando de que o dia de juízo vem. Mas os nossos lábios fechados mostram. É só mais um dia, debaixo do sol, em uma história sem propósito. O propósito da nossa vida se resume a ganhar o pão nosso de cada dia, sem Deus. Criar os nossos filhos sem Deus. Deus é uma muleta. E só lembrar de Deus no leito de morte. Quando o terror da alma vem. O justo, ele vive pela sua fé. A fé é a força motriz do crente. Ela não é um apêndice da vida do crente. Ela não é mais uma coisinha no meu dia, no meu tempo e na minha rotina. Ela é aquilo que move o crente. É aquilo que faz o crente levantar pela manhã. É aquilo que faz o crente se deitar pela noite. É saber que nesse dia, ou nesse tempo em que Deus está irado com os homens, porque está, nós viveremos. É saber que o guarda de Israel não dormita. É olhar para as notícias que querem nos desesperar
e dizer: eu sei que meu Deus está governando. É estar na solitude do quarto, nas altas noites, na alta madrugada, em que a tristeza ela emerge como um furacão, e dizer: minha alma, espera no Senhor. Confia em Deus. Porque te inquietas, porque te perturbas dentro de mim. Espera. E Satanás falará: mas está um caos. O problema voltará amanhã. A sua ansiedade não pode ser sanada. Você tem que pensar nesse problema. Espera. Por que te perturbas, ó minha alma? Espera no Senhor. Espera em seu Deus, no seu refúgio e fortaleza. O justo, ele vive pela sua fé. A nossa perspectiva não é a perspectiva do ímpio. A nossa perspectiva é a perspectiva de quem tem fé. Algumas aplicações. Primeira aplicação, meus irmãos, é, uma vez que nós colocamos que o crente que ora, ele espera em Deus, como o reverendo Ricardo terminou o sermão semana passada e nós iniciamos essa semana, uma vez que nós esperamos em Deus, uma vez que nós esperamos a resposta divina, nós que esperamos, de fato, temos que esperar. O que significa? Significa que quando nós fazemos uma oração, nós devemos esperar a resposta. Se nós oramos para uma conversão, nós devemos esperar para ver se a nossa oração está sendo respondida. E talvez ela possa ser respondida com inícios de mudança de comportamento até chegar ao verdadeiro arrependimento. Mas nós devemos esperar. E Deus fala. É uma coisa que nós não podemos perder de vista. O Senhor que falou a Abacuque, ele continua a falar. O nosso Deus, ele não está mudo. Hebreus 1 vai dizer que aquele que falou pelos pais, aos pais, pelos profetas, ele nos fala hoje por meio de seu Filho. Ele fala hoje. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Agora, como que Deus fala? Essa é a grande questão. Não podemos esperar ir para um monte de oração e achar que uma voz sairá do céu. Não tem promessa de Deus. Deus não fala mais assim. Porque se uma voz sair do céu, pode escrever, vira escritura sagrada. Mas uma vez que Cristo veio, cessou esse modo de revelação. Como Deus fala? Na palavra. Primeiro, na palavra. Nós vamos destacar 3 modos de Deus falar. Primeiro e supremo, completamente supremo na palavra. É a oração que é acompanhada de uma leitura reverente da palavra. Mas a resposta ela não vem imediatamente. Se nós vemos o próprio Cristo nos evangelhos, nós vemos homens indagando Jesus e Jesus não respondendo prontamente. Algumas vezes Jesus vai contar uma parábola que o ouvinte poderia pensar: eu fiz uma pergunta, esse homem está me contando uma história. Aonde ele quer chegar com isso? E o que nós queremos dizer? É que nós oramos e quando nós vamos na Bíblia, não significa que a resposta será imediata. Assim como Jesus fazia essa volta, muitas das vezes até chegar no ponto central, ele continua a fazer. Nós oramos, lemos a palavra um dia e parece que não tem resposta divina. Mas a nossa fé foi aumentada, nós entendemos mais a respeito da história de Deus, de quem Deus é. Mas não teve uma resposta direta. E chegamos no segundo dia, a mesma coisa. Nós oramos, lemos a Bíblia e a resposta não vem. E passa uma semana, um mês,
quiçá 1 ano ou anos. E a resposta não vem. Mas na perseverança, um dia a resposta vem. É as parábolas de Jesus. Da mulher que não deixou de ir até o juiz iníquo até que ela fosse atendida. Nós não devemos deixar de ir em oração ao nosso Pai Celeste, porque nossa oração não é atendida. Muito pelo contrário. Nós devemos ir ao nosso Pai até a oração ser atendida. Não esmorecer, não desistir. O justo não vive pelo que vê. Ele vê que não está sendo atendido, mas ele sabe quem é Deus. O justo vive pela sua fé. Segundo modo, como Deus se revela, ou melhor, como Deus fala aos crentes. Aqui também a revelação no sentido da providência e na revelação geral. Né? Mas agora, vamos trabalhar o modo como o crente pode ver o agir de Deus. É na obra da providência. Na obra da providência, um crente pode pedir ao Senhor para ter um salário maior. Ele vive ansioso porque, afinal de contas, ele não vai conseguir suprir a sua esposa, ele não vai conseguir atender a necessidade dos seus filhos, ele não vai conseguir chegar ao status que ele deseja, do que é conforto na vida, e ele continua a orar ao Senhor. E qual é a sucessão de eventos? A sucessão de eventos que é pregado lá fora é que ele vai orar e ele vai ter uma promoção. Mas qual é o contexto de Abacuque? Que é uma das formas que Deus também age. Deus pode dar uma promoção, pode. Mas Deus pode fazer o seguinte: esse crente que ora, enquanto ele ora, no período que ele ora, ele perde o emprego. E ele continua a orar agora por um emprego melhor. E ele quer um emprego melhor. E o tempo passa e ninguém contrata ele. Então, de repente, ele vê que a sua reserva financeira, ela está acabando. Ele se ajoelha e fala: Senhor, no mês que vem eu não vou conseguir pagar o meu cartão de crédito. Eu não vou conseguir pagar o meu aluguel. E talvez o Senhor deixe vir o dia da fatura e o dia do aluguel sem um emprego. E o irmão, esse crente, precisa chegar na igreja e pedir ajuda. E chegar aflito e falar: eu estou orando, o Senhor não está me respondendo. Eu estou trabalhando, estou entregando currículo, estou melhorando, e o Senhor não responde. E chegou o dia, eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel e as minhas contas. E ainda indaga: onde está Deus? A questão é que esse irmão, ele estava olhando para uma questão financeira. Deus estava olhando a alma dele. E Deus viu que a alma desse irmão estava agarrada às riquezas. Estava confiando na força do braço. E que se a oração fosse atendida, de imediato, ele acharia que fora ele que conseguiu o bom emprego. E quando ele passou necessidade, teve que ser acolhido pela igreja, a soberba que poderia emergir do seu coração foi completamente aniquilada. E ele teve que viver apenas pela sua fé. Nós olhamos o que está a um palmo na nossa frente. Deus olha para a eternidade. E a ajuda da igreja pode ser a resposta divina. Terceira, Deus também fala. E aqui é um cuidado que nós devemos ter. Porque aqui é para os maduros na fé. Aqui é para aqueles que leem a Bíblia de fato e entendem o que leem. Uma vez que lê e entende, na maturidade espiritual,
para nós não cairmos em misticismo, o Senhor também pode falar através da voz da consciência. Nossa fé não é pautada nisso, mas Deus pode falar. Em uma ação que a gente sabe que, por exemplo, Senhor, eu devo me mudar ou ficar aqui? Sempre quando ele pensa em mudar, o coração aperta. Pode ser voz da consciência, pode ser ansiedade, pode ser várias coisas. Só a maturidade e um relacionamento íntimo com Deus vai dizer. Portanto, o mais certo é a leitura da palavra. Mas nós não podemos ignorar que Deus também pode falar pela voz da consciência. Pode falar. Mas nós não somos regidos por ela. Não somos. E por último, meus irmãos, dentre todo o caos, dentre toda a falta de esperança, por último, nós devemos ter a perspectiva de Abacuque. Nós devemos ter a perspectiva de Abacuque, nós devemos ter a perspectiva de Paulo, nós devemos ter a perspectiva do escritor de Hebreus. A perspectiva da fé. Nós vivemos nós vivemos pela nossa fé. Porque a nossa fé é um dom de Deus que nos encaminha a Cristo. Nós vimos isso. Nós somos justos diante de Deus, mediante a fé. Deus olha para nós no alto do seu trono e vê um pecador, ele vê um miserável. Então, esse miserável crê em Cristo. A justiça de Cristo é imputada ao miserável. E a miserabilidade daquele homem foi imputada em Cristo no madeiro. Então aquele miserável se torna justo. E Cristo, por causa daquele miserável e de nós, se fez pecado. É a transferência de culpa e justiça. Em última instância, é assim que a gente vive. Baseado na justiça do Filho de Deus, não na nossa. Mas é uma justiça de fé que persevera. É uma fé perseverante. Não é uma fé que vacila. É uma fé que vai do dia da salvação até o final. Não somos daqueles que retrocedem. Se hoje ouvimos a voz de Deus, como está também em Hebreus, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Paremos de sermos homens e mulheres que são norteados pelo mundo. Temos uma perspectiva mundana. Porque a perspectiva mundana só trará ansiedade, sofrimento e cansaço na alma. A perspectiva do justo trará alívio. Ainda que ele chore nessa terra, ainda que ele se entristeça. Porque a promessa não é que toda lágrima será enxugada nessa terra. O justo vive pela fé. Ainda que a sua vida seja contra a ação de Deus, no sentido de que eu não vejo Deus na minha vida, como Abacuque não viu no tempo dele, só viu caos, a nossa vida pode estar repleta de caos. Mas nós não somos daqueles que vivem pelo que vem. Nós não somos daqueles que vivem pelo que vem. Nós vivemos pelo que cremos. É pela fé. Pela fé. Ainda que o caos se instale, do começo até o fim da nossa vida, ainda que morramos em meio ao caos, ressurgiremos, ressuscitados com Cristo, porque vivemos pela fé. Vamos orar? Santo Deus,